Olá, pessoal. Eu estou aqui para ajudar vocês, né, a enfrentar o que vem pela frente. Tá legal? Eu produzi um vídeo para vocês, uma apresentação de geometria analítica, distância entre dois pontos. Boa parte da geometria analítica está baseada nessa ideia. Então, se a gente puder retornar a ela tantas vezes quanto necessário, a gente retorna. Então, vamos lá, essa é a nossa preocupação. Dados os dois pontos A e B quaisquer, nós queremos calcular a distância entre os dois pontos. Aí vem o ponto A, aqui está o ponto B, e aqui está a distância. Qual é a nossa preocupação? Quanto mede o segmento AB? Então, nossa primeira tarefa é determinar quanto mede o segmento AB a partir do momento que eu tenho suas coordenadas, tanto de A quanto de B. O desenho aqui está sendo colocado para ajudar. Vamos nessa, então. Antes de calcular a distância em dois pontos, ou calculando a distância em dois pontos, a gente vai visitar duas situações que são bem favoráveis e fáceis, né? Quando o segmento é paralelo a um dos eixos. Aqui, no caso, eu trago um segmento que é paralelo ao eixo X. Repare que todos os pontos aqui possuem a mesma ordenada, 8. O tamanho disso aí vai depender necessariamente do quanto ele desenvolve do ponto A até o ponto B no que diz respeito à abscissa, que a ordenada é a mesma, 8. Aqui. E aí, repare que esse segmento é o mesmo lá de cima. E ele vai de menos 1 até 5. É isso que vai me dar a dimensão do segmento AB. Ok? E de menos 1 até 5 tem quanto? Mas, professor, como é que eu vou fazer? Não sei. Vai contar? Poderia ser. Aqui eu tenho um segmento, 2, 3, 4, 5 e 6. Quer dizer, de menos 1 até 5 tem 6 unidades. Outros já pensariam assim, não, eu percebi que tem um aqui negativo e que aqui tem 5 positivo. Então, o segmento todo vai de 6. Correto. Mas o mais comum, né, porque você nem sempre vai ter o gráfico, é perceber que as abscissas vão de menos 1 até 5. E de menos 1 até 5 tem exatamente a diferença entre os dois. 5 menos o menos 1. E 5 menos menos 1 vai ser 5 mais 1. Portanto, 6. Ok? Não importa o teu raciocínio, mas essa é a ideia. Vamos ver outro exemplo? Aqui está. Esse segmento, todos eles têm a mesma ordenada, 4. Legal? O segmento vai depender agora do quanto avança as abscissas, ou quanto avançam as abscissas. Vão de menos 3 até 2. Lembra daquele cara que pensou assim, não, tem 3 negativos, tem 2 positivos, então ao todo o segmento mede 5. Sim, ok. Mas também posso dizer, mede 2 menos o menos 3, né, que vai dar 2 mais 3, e que, portanto, é igual a 5. Outro, está aqui, ó. Já deu para você perceber, né? Ele mede 3, ele tem exatamente a dimensão entre 0 e 3. A partir daí, nós podemos dizer, então, que um segmento, quando é paralelo ao eixo X, e, portanto, a ordenada dos dois pontos é a mesma, né? A distância entre eles vai ser o módulo da diferença entre as abscissas de A e de B. Por que o módulo? Porque você pode querer fazer o contrário. Em vez de fazer 5 menos o menos 1, né? Você pode fazer menos 1 menos o 5. E menos 1 menos 5 vai dar menos 6. Só que a gente está falando de um segmento. A gente está falando de medida. E medida, necessariamente, é um valor positivo. Legal? Então, o módulo está aí exatamente para chamar a atenção nesse sentido. Vejamos outra situação paralela a essa. Agora, o segmento é paralelo ao eixo Y. Né? E esse segmento, então, vai medir tanto quanto meça o segmento que sai de 1 até 6. Beleza? E de 1 até 6, quanto é? 5, lógico. 6 menos 1. Repara que agora os pontos, todos eles têm a mesma abscissa, porque alguém podia dizer assim, pô, Zé Carlos, como é que eu vou saber que o segmento é paralelo ao eixo Y? Exatamente por isso. Repara, tanto o ponto A quanto o ponto B têm a mesma abscissa, 4. Então, quem varia necessariamente é a ordenada. A ordenada vai de 1 até 6, a diferença é 5. Outro exemplo? Está lá, CD. O segmento CD vai de 4 até 8 na sua ordenada, né? Então, a dimensão dele vai ser necessariamente 4. Está aqui, ó. Esse segmento é igual a esse. Ok? Último exemplo. O segmento é F. Claro, graficamente, tu olhou para cá, olhou para lá e disse, tem o mesmo tamanho, sim. Né? Mas quando é que você vai ter essa situação? Você vai ter, na realidade, são os pontos. É F. Vai perceber que as abscissas são iguais, tanto do E quanto do F. A abscissa está em menos 2, que nem tem um número aqui, né?
A ordenada, então, vai de -1 até 2, portanto, a variação é de 3 unidades. Legal? Copiando o que nós fizemos ali do lado, AB paralela ao eixo Y, a distância entre os pontos será módulo da diferença entre as ordenadas. Ok? Beleza. Vamos partir. 2 pontos A e B quaisquer. A nossa proposta era calcular a distância entre eles. Aí está o A, aí está o B, aqui está o segmento que eu quero. Como é que tu acha que a gente vai calcular isso? Você já viu. Triângulo retângulo. Para esse triângulo retângulo aqui, AB é o quê? Hipotenusa. Ó, bastaria então que eu tivesse este cateto e esse cateto para determinar o segmento AB, como usando Pitágoras. Agora repare que tanto esse segmento é paralelo ao eixo do X, e portanto você sabe calcular esse tamanho, quanto este segmento é paralelo ao eixo do Y e você sabe como se calcula esse tamanho. Então isso aqui é ΔX, porque nós usamos delta como variação, né? Variação entre o X, no caso pode receber o nome de ΔX, e esse outro, ΔY. Se nós admitirmos que aqui vale D, ou continua chamando de AB, tanto faz, né? Eu posso calcular a medida do segmento D como? Aí, usando Pitágoras. Ok? Novidade para ninguém? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, D ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer, a soma dos quadrados de ΔX e ΔY. Repare que aqui não tem nenhum módulo, né? Não há necessidade. Você não vai levar ao quadrado? Ainda que ele seja negativo, você vai levar ao quadrado, vai ficar positivo, então sem problemas. Tá? Tirando a raiz daqui, ou tirando o quadrado daqui, né? Vai ficar o quê? Raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Essa é a expressão que dá a distância. Ok? Agora, gente, não entendo isso como uma fórmula, uma receita que deva ser decorada ou coisa desse nível. Tudo bem? Pensa aí, compreenda o que está sendo feito. Qualquer segmento que é dado, né, pode fazer parte de um triângulo retângulo, do qual um cateto é a diferença entre as abscissas e o outro cateto é a diferença entre as ordenadas. E você sabe Pitágoras. Então, sabe, não dificulta, não faz isso parecer mais difícil, porque não é. Legal? Vamos partir adiante e vamos fazer isso aí, pelo menos em alguns 3 segmentos. Está aqui. Aqui está o ponto A, o ponto B, e aqui está o segmento que eu quero, AB. Esse será o triângulo retângulo que vai me dar. Se você olhar para ele, você já vê quem são os catetos. Um é 3 e o outro é 3. Ok? Cálculo, Pitágoras. A distância de A até B, né, ou o próprio AB, aí é só nomenclatura, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Repare que essa raiz aqui era o quadrado que estava aqui, da hipotenusa. Né? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 18, e aí não queira fatorar 18, pelo amor de Deus. 18 é 9 vezes 2, e 9 tem raiz exata. Qual é a raiz? 3. Então, 2 ficou no radical. Ok? Aí alguém que gosta de complicar e somar dúvida vai dizer assim, mas peraí, Zé Carlos, 18 também é 6 vezes 3. Sim, mas nem o 6, nem o 3 tem raiz exata. E aí você não consegue simplificar o radical. Legal? Então, quando eu penso em 18 como 9 vezes 2, é porque 9 tem raiz exata, não interessa. A gente vai falar nisso de novo, deve aparecer em outro momento. Vamos apagar esse, vamos criar outro segmento. Aí vem o ponto, ali vem o outro, aqui está o segmento CD. Eu acho que vocês já visualizaram qual é o triângulo retângulo que vai nos dar a solução. Está aí. ΔX vale 3, ΔY vale 2. Isso aqui é um triângulo retângulo e podemos aplicar Pitágoras de novo. Está lá. DC ao quadrado, ok? Ou distância de C até D. Vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui é 9, aqui é 4, a soma é 13. E não se empolgue muito, porque 13 é o número primo, né? Fatorado vai ser 13 vezes 1, não adiantou coisa alguma. Tudo bem? A resposta fica assim. Caso você tenha acesso a uma máquina de calcular, então a gente vai ver quanto é a raiz de 13. Não é o caso. Vamos partir para o último exemplo. Aqui está um ponto. Aí vem o outro. E eu quero saber a distância entre os 2 pontos E e F. Está aí o segmento D. Já viram o triângulo? Claro que já. Ameaço dizer que um cateto é 3, concorda? Que o outro cateto tem um mosquito aqui, ó. Desculpa aí se fez barulho, tá? Mas eles não estão proibidos de entrar aqui.
Eu estou proibido de sair, por enquanto. O segmento, então, hipotenusa, né, vai ser o quê? Hipotenusa desse triângulo retângulo, do qual um cateto mede 3 e o outro cateto vai de quanto, hein? De -1 até 8. Ah, então tem 9, né? Olha lá, não precisa nem fazer muita conta, não. Mas vamos continuar. Ali está o triângulo retângulo, ali estão os dois catetos que a gente fez referência, ok? Repare que o 9 nasce de quê? Da subtração de 8 pelo -1, quer dizer, 8 menos -1, 8 mais 1, 9. Ou, segundo aquele raciocínio de alguns, tem um segmento aqui, 1 negativo, e tem 8 positivo, então a distância toda é 9, não importa. Vamos lá? D vai ser igual a raiz quadrada de quê? 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Aqui vai dar 81, mais 9, 90. Tá aqui. Lembra de novo? 90 não são 9 vezes 10? Pois é, 9 tem raiz exata. Está aqui, 3. 3 raiz de 10. Não adianta pensar em 90 como outro produto, porque não vai ser vantagem alguma. Um deles tem que ser quadrado perfeito. Ok? Bom, vamos a outro ponto. Calcular a distância entre dois pontos já foi resolvido e vocês já sabiam, certo? Eu acredito que o Fábio também já comentou sobre isso, mas vamos em frente. Dados os dois pontos A e B quaisquer, vamos determinar as coordenadas do ponto médio, ou seja, daquele ponto que fica exatamente ao meio, né, e que torna os dois segmentos MA e MB iguais. Ok? Então, nós queremos as coordenadas do ponto M, quando sabemos, na realidade, as coordenadas do ponto A e do ponto B. Aqui está a abscissa do A, aqui está a abscissa do B, e o que nós queremos é a abscissa de M. Se você pensar um pouquinho no teorema de Tales, aquele que você viu em geometria, né, quando eu tenho um feixe de paralelas, e aqui eu tenho um feixe de paralelas, elas dividem duas transversais, essa e essa aqui, em segmentos proporcionais. O que significa isso? Que se esse feixe de paralelas dividiu esse segmento em dois pedaços iguais, então vai dividir também aqui em dois segmentos iguais. E é isso que eu estou pautando. Repara, esse segmento que vai de XA até XM é o mesmo de XM até XB, então nós podemos montar essa estrutura. Ó, XM menos XA, que é esse segmento, é igual a XB menos XM, que é esse segmento. E aí nós temos uma equação. Ok? Passa XM para o lado de cá, vamos ficar 2, passo 2 a dividir. Qual é a conclusão? A abscissa do ponto M é a média entre as abscissas de A e B. Ok? Beleza, já sabíamos, né? A mesma ideia, o mesmo raciocínio vai ser feito em torno de Y. Repare, as paralelas vão em direção ao eixo Y, mostrando dois segmentos iguais, né? São iguais essas duas expressões, e o YM, tanto quanto o X, é obtido pela média hora do X e hora do Y. Assim, as coordenadas do ponto médio de AB são as médias das coordenadas de A e B. Tranquilo? Seguindo adiante. Vamos agora dar um último exemplo, onde isso ocorre mais, ou pelo menos deixa vocês balizados como se comportar. Imagino que eu tenho um triângulo ABC e eu quero determinar a medida da mediana relativa ao lado A. O lado A é esse aqui, ó. Perdão. O lado A é esse aqui, ó. O lado geralmente recebe o nome do ângulo oposto, ok? Se ele falasse lado B, seria o lado que está oposto ao ângulo B, que é esse aqui. Então, então o triângulo tem várias medianas. Sim, claro que tem, né? O que é a mediana na realidade? É um segmento que vai do ponto A, aqui no caso, até o ponto médio de BC. Está aqui, ó. Essa é a ideia. Um segmento que vai do ponto A até o ponto médio de BC é o que representa a mediana. Ali está o ponto médio. Estão acompanhando, né? E aqui está a mediana. Este segmento vai do vértice até o ponto M, que é médio de BC, ou médio do lado chamado de A. Ok? Se nós traçássemos de C uma reta até o ponto médio de AB, teríamos a mediana relativa ao lado C. Daqui para cá seria a mediana relativa ao lado B. E eu não vou nem falar mais sobre pontos de encontro deles, porque vocês podem não estar lembrados, né? Depois a gente fala só sobre isso. Vamos continuar, que a nossa ideia é calcular a mediana relativa ao lado A. Nessa hora, a preocupação maior é calcular as coordenadas do ponto M, concordam? Então, eu até apaguei o resto. E você tem que ser capaz de fazer isso mentalmente, né? Colocar o teu foco aonde interessa. O que interessa, na realidade, é que eu já tinha coordenadas de A
e precisava de M. E o que é M? Ponto médio de segmento BC, que a gente acabou de falar. E que teria as coordenadas iguais à média, né, entre as coordenadas de A e B. Então, vamos nessa. O ponto M vai ser a média entre 2 e 12, né, que são as abscissas tanto de B quanto de C, repara. Então, metade da soma. E a ordenada é a média entre 1 e 3. Portanto, o ponto M é o ponto 7, 2. Ok? Aqui está o 7, aqui está o 2. Dava até para enxergar, né? Porque o gráfico não é tão... Mas não conte com isso, pelo amor de Deus, tá? Os números são inteiros aqui para serem mais agradáveis, mas não necessariamente precisam ser inteiros. Continuando, já temos o ponto M. O que nós queríamos? Calcular esse segmento AM, que é a mediana relativa ao lado BC. Já temos quem? Já temos o ponto M. Já temos o ponto A, porque afinal de contas é um dos pontos do triângulo, ele teria sido dado. E agora o que eu quero é calcular o segmento AM, que na realidade é uma proposta que você já viu e já sabe. Para eu calcular a distância entre dois pontos, o que eu preciso é de quê? Você já deve estar enxergando o triângulo que vai me dar a solução, concorda? Variação entre as suas ordenadas, variação entre as suas abscissas, e aqui está o triângulo que vai me dar a solução. Um cateto mede 3, diferença entre 4 e 7, o outro mede de 2 a 10, mede 8, né? E eu posso aplicar Pitágoras. Determinando a medida do segmento AM, AM vai ser igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Aqui é 64, aqui é 9. A soma de 64 com 9 é 73. 73 também é um número primo, ok? E aí não tem como você saber. Claro, eu botei aqui a raiz é aproximadamente 8,54, se você tivesse acesso a uma máquina. Ou ele ainda podia pedir alguma coisa do tipo aproximadamente, porque repara, 73 está entre dois quadrados que você conhece. 64, que é o quadrado de 8, né? E 81, que é o quadrado de 9. Então, ele deve estar entre 8 e 9. Por acaso, 8,5, quase sempre, não significa que tem que ser o meio, né? Mas, de qualquer maneira, está aí. Sabemos, então, que a medida do segmento AM é 8,54. Tudo bem? Bom, eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, tá? E, frequentemente, vou vir aqui preparar outros momentos para a gente se ajudar. Valeu? Gente, até mais.